Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Bruno Martins de Física e nesse vídeo estaremos corrigindo a nossa avaliação bimestral, tá bom? Na parte de Física. Lembrando que as provas bimestrais, elas são por área. E no caso, nossa área de Ciência da Natureza, nós temos questões de Física, Química e Biologia. De Física, eram as questões número um e a questão número 6. A primeira questão era uma questão teórica, já a questão número 6 era uma questãozinha na qual você teria que aplicar a equação fundamental da calorimetria. Beleza? Então, nesse vídeo que estou fazendo aqui para vocês, nós vamos corrigir essa prova, essas duas questões, e vamos relembrar alguns conceitos que são importantes para que a gente consiga resolver e tirar as eventuais dúvidas dessas questões à prova. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Essa prova, da parte de física, cobrou conteúdos de calorimetria. Só para relembrar, o que é calorimetria? O que ela vem estudar? Calorimetria é um ramo da física na qual é estudada a troca de energia interna sob forma de calor entre dois corpos ou dois sistemas. Esse foi o nosso foco durante esse bimestre. Nós fizemos exercícios, aula teórica, resolvemos listas de exercícios, exemplos, enfim, tivemos bastante tempo para tirar essas dúvidas. Então, nessa questão número um, nós temos que ter em mente o conceito de capacidade térmica para poder responder. Sendo assim, vamos relembrar rapidamente o que seria capacidade térmica. Separei aqui um resuminho para a gente. Então, vamos lá. Capacidade térmica, representado pela letra C maiúscula, é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius da temperatura. Lembrando que é de toda a massa do corpo. Diferentemente do calor específico, na qual eu falo da substância que é formada o corpo, aqui eu levo em consideração apenas toda a massa do corpo, tá? O calor específico, que é representado pela letra C minúsculo, ela leva em conta apenas 1 grama da substância. Já a capacidade térmica, ela leva em consideração toda a massa do corpo. Então, vamos relembrar aqui, é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius da sua temperatura, tá bom? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, essa barra de ferro aqui, ó, e esquentar, fornecer calor para ela, uma variação de temperatura, no caso aqui vou ter, esse corpo ele vai estar absorvendo essa energia, no caso, e vai estar variando a sua temperatura. Para a capacidade térmica, eu vou analisar toda a massa dessa barra de ferro. Já o calor específico, se eu fosse analisar, eu vou analisar apenas a substância ferro, 1 grama dela, para que ocorra essa variação de temperatura. Então, a capacidade térmica, ela analisa o corpo como um todo, tá bom? Então, aqui, ó, só para gente, ó, resumir, a capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Já o calor específico é uma característica da substância e não do corpo. E como eu calculo a capacidade térmica de um corpo, pessoal? Vocês devem lembrar que nós falamos dessa equaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? O que diz essa equação para mim? Ela diz que a capacidade térmica ela pode ser calculada como sendo quociente da quantidade de calor recebida ou cedida dividido pela variação de temperatura. Ou ainda que a capacidade térmica pode ser calculada como sendo um produto da massa do corpo pelo calor específico da substância que é formada esse corpo. Então, essas duas equaçõezinhas aqui permite que eu calcule a capacidade térmica de um corpo, tá bom? Lembrando que a unidade de medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius.
tá bom? Essa é a unidade de medida mais usual. Ela não está no sistema internacional, ok? Mas ela é a mais usual nos exercícios que nós encontramos. Beleza? Então, relembrando isso, que é capacidade térmica rapidamente, vamos lá na nossa questão. Ah, importante, só para relembrar aqui também. Pessoal, aquela questão vai ser importante eu relembrar essa relação aqui, ó. O que essa relação está dizendo para mim? Observem que a capacidade térmica ela é inversamente proporcional à variação de temperatura, tá? Como vocês podem observar aqui, se a capacidade térmica é maior, a variação de temperatura é menor. Se a capacidade térmica for menor, a variação de temperatura ela é maior. Então, a variação de temperatura e a capacidade térmica de um corpo, elas são grandezas inversamente proporcionais. Olhem aqui, ó, o que está escrito. Observe-se que para uma dada quantidade de calor Q, quanto maior for a variação de temperatura, ΔT do corpo, menor será a sua capacidade térmica, ok? Então, e vice-versa. Se for menor a variação de temperatura, a capacidade térmica ela é maior. Então, se eu tiver um corpo com uma capacidade térmica muito alta, a variação de temperatura nele vai ocorrer de uma maneira mais difícil, ou seja, eu preciso de mais energia para que aquele corpo varie a temperatura em 1 grau Celsius. Se eu tenho uma capacidade térmica baixa, para variar em 1 grau Celsius a temperatura daquele corpo, eu vou precisar de uma quantidade de energia menor. Beleza? Relembramos? Então, vamos lá para a nossa questão. Então, vamos pegar aqui, voltando aqui na questão número 1 da nossa prova. Vou resumir ela aqui para vocês, pessoal. Então, ela dá uma situação aqui, é uma questão do Enem, tá? Ele dá uma situação e, de maneira geral, o que ele quer saber nessa questão? Ele quer saber que o material que é feito, né, os edifícios ou qualquer outra construção, para que ele não se deforme, ou seja, para que não comprometa a estrutura da edificação, esse material ele deve, aí ele dá umas alternativas para a gente, e a alternativa que mais faz sentido de acordo com as leis físicas será a letra C. Por que a letra C? Vamos ler o que ela fala? Ela fala o seguinte: pavimentado com material de alta capacidade térmica, pois quanto maior a capacidade térmica de determinada estrutura, menor será a variação térmica sofrida por ela ao receber determinada quantidade de calor. O que isso demonstra, pessoal? Demonstra o seguinte, que quanto maior a capacidade térmica de um material que é feito um edifício, uma calçada, enfim, qualquer estrutura, quando ele é submetido a uma variação de temperatura, que, por exemplo, no nosso clima aqui no Brasil, que é um clima tropical, temperaturas altas, e em determinadas regiões do país, quando faz frio, né, temperaturas bem baixas, o material ele pode sofrer dilatações ou contrações. E isso pode, né, alterar, danificar a estrutura de uma construção, de um edifício, de uma casa, enfim. E para que isso não ocorra, ou pelo menos dificulte isso, o material que é feito, uma construção, ele deve ter uma capacidade térmica alta, para que quando ele for submetido a essas variações de temperatura, ele não sofra e, consequentemente, o edifício, a construção, ela não tem a sua estrutura danificada. Então, a letra C, ela faz todo sentido em relação às leis físicas, né? Ó, alta capacidade térmica, menor variação de temperatura, menor variação térmica sofrida. Está de acordo. E por que isso? Porque quanto maior a capacidade térmica de um material, de uma construção, menor será a variação, né, da dilatação, seja ela aumentar ou contrair, depende da temperatura, claro, para que a edificação, a construção não sofra um dano muito grande. Beleza? Então, a alternativa C é a correta para a nossa avaliaçãozinha. Tranquilo?
Conseguimos entender por que que é a letra C? Beleza? Então, seguimos. Vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos descer lá. E a questão número 6, ela fala o seguinte para a gente. Um corpo de massa M é constituído por uma substância de calor específico de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Esse recebe uma quantidade de calor de 2.400 calorias, fazendo que o corpo varie a sua temperatura de 5 para 35 graus Celsius. Ele pede para eu calcular a massa desse corpo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos novamente aqui para a gente relembrar. Nessa questão, eu vou utilizar a equação fundamental da calorimetria, que ela surge, né? Ela vai ser constatada quando eu pegar essa equação 1 e essa equação 3, ó, tanto que ele fala aqui, ó, substituindo a equação 3 na equação 1, vai surgir essa equação, a equação 4 aqui no caso, que ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. O que que ela diz para mim? Ela diz que a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, ela pode ser, né, calculada. Então, ela vai ser igual o produto da massa desse corpo vezes o calor específico da substância que é formada esse corpo, vezes a variação de temperatura na qual esse corpo é submetido. Lembrando que a variação de temperatura ela é calculada como sendo a temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar na questão da avaliação aqui, a questão número 6. Então, aqui, pessoal, li o enunciado, entendi o que ele quer. Vamos separar os dados que foi fornecido para a gente? Vamos lá? Então, ó, quais foram os dados que foram fornecidos? Foram fornecidos aqui na ordem, aqui, ó. O calor específico, que é representado pela letra C minúscula, de 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O que mais que foi fornecido para a gente? A quantidade de calor, né, gente? O Q, que foi de 2.400 calorias. O que mais foi fornecido para a gente? A variação de temperatura. No caso, vou determinar ela, né? Delta T vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, 35 menos 5. Fazendo essa continha bem simples, isso aqui vai me dar 30 o quê? Graus Celsius. Beleza. E o que ele quer saber mesmo? Ele quer saber a massa desse corpo. Para que isso aqui seja verdade, qual deve ser a massa desse corpo? Então, eu tenho aqui o calor específico, que vale 1 caloria por grama vezes grau Celsius, a quantidade de calor recebida por esse corpo e a variação de temperatura, que foi de 30 graus Celsius, que esse corpo foi submetido. E eu quero saber a massa na qual esse corpo é constituído. Uma coisa importante, lembrar que há uma variação de temperatura e não há uma variação de estado físico. Nas equaçõezinhas que estavam contidas na prova, nós temos duas, como vocês podem observar aqui. Temos essa e essa. Essa equação aqui, né, que eu até brinco que é o Q-mole, é a equação para calor latente. Mas eu vou utilizar ela quando há mudança de estado físico sem alterar a temperatura. Olhando o enunciado da questão, eu vejo que há uma variação de temperatura. Então, ela não serve para mim neste caso. Como há uma variação de temperatura e não há uma mudança do estado físico da matéria, eu vou usar, então, essa equaçãozinha, né, que eu chamo de Q-macete, que é a equação fundamental da calorimetria, beleza? Então, vou pegar ela aqui e vamos resolver o nosso exercício. Então, vamos lá. A quantidade de calor vale 2.400, que é igual a massa que eu não sei, né? Vou calcular ela. O calor específico vale 1 e a variação da temperatura vale 30. Resolvendo aqui, 2.400, que é igual 1 vezes 30 dá 30. Vai ficar 30 M,
Quem está multiplicando passa dividindo. Isso aqui vai me dar 2.400 dividido por 30. Vou pegar uma cor diferente aqui. Posso cancelar esse zero com esse zero. Fica 240 dividido por 3. Logo, isso aqui vai me dar 80. 80 o quê? Qual unidade de medida que eu vou usar? Gente, veja que aqui está em gramas. Então, a unidade de medida que eu utilizo é gramas. 80 gramas é a massa desse corpo para que isso aqui seja verdade, beleza? Então, esse corpo é constituído de 80 gramas. Então, essa é a resposta da questão número 6, a última questãozinha da avaliação bimestral de ciências da natureza. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham tirado as suas eventuais dúvidas. Ficou um pouco mais claro essas questões da prova. Relembramos de maneira bem sucinta, bem rápida, alguns conceitos necessários para que a gente possa resolver essa questão, tá? Essas duas questões da prova. E no próximo bimestre, no terceiro e no quarto bimestre, estarei fazendo mais vídeo para vocês, tá? Da correção das avaliações. Fazer a correção da avaliação, relembrar alguns conceitos importantes para que a gente possa resolver as questões. No terceiro e quarto bimestre, nós faremos também essas questões. Beleza? Então, agradeço a presença de vocês, valeu e até a próxima.